Fui pro ferro e fixei todas as partes, todos os tecidinhos na entretela, tá? E aqui agora eu vou mostrar pra você como que eu faço a emenda. Se você tiver a máquina industrial, a margem já é meio centímetro, então você não precisa fazer essa marcação. Agora, se sua máquina for doméstica, daí a gente precisa, tá? Se ela não tiver como mover a agulha para deixar a margem de meio centímetro. Essa carteira dá tranquilamente, tá? Para costurar na máquina doméstica, que era o que eu tinha até janeiro, que aí eu consegui comprar uma industrial para mim. Mas antes eu só fazia na doméstica, tá? Então, não tem erro, você vai conseguir fazer. Então, só o que a gente vai ter que fazer é fazer essa marcaçãozinha aqui de meio centímetro. Então, eu dobro ao meio, né? Dobro ao meio e faço a marcação de meio centímetro. Nessas abinhas aqui. Aqui também eu vou fazer a marcação e aqui também. Com as listras, a mesma coisa. Se a sua máquina for a margem de meio centímetro, só vai dobrar e passar a costurinha. Se não, você vem aqui com a régua e também faz a marcação. Então, eu vou pra máquina e vou costurar todas essas partes e volto para mostrar como ficou. Não tem necessidade de vocês acompanhar esse processo na máquina, porque é só uma costurinha reta, sem segredo nenhum. Costurei aqui as 3 partes, agora eu vou pegar e vou recortar aqui bem rente à borda, tá? Dessa forma, até o final. Daí, eu vou abrir essa costura. Ô, dificuldade. Aqui, você abre a costura e vai passar a ferro, como eu fiz nessa parte aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, vou abrir aqui essas 3 partes, passar a ferro, e depois eu vou vir e vou costurar nessa direção. Então, fazendo a marcação se você precisar, e costurar aqui todas essas emendas, tá? Vou fazer toda essa etapa e volto para mostrar como ficou a união desses quadradinhos. Então, fiz as emendas aqui, né? Costurei, abri a costura. Daí, ele vai ficar assim, passei a ferro para ficar bem certinho. Agora, a gente vai pegar outra parte do nosso corpo da carteira, que é a parte maior, também já com a entretela fixada. Vou centralizar, marcar aqui o meio, né? Fazer um pique. Aqui dessa parte eu vou fazer um pique também no meio. E vou costurar aqui também com a costurinha com a margem de meio centímetro. Se for a máquina que não é a margem de meio, também você risca e passa uma costurinha sobre. E depois você abre como nessa parte aqui. Com essa parte aqui, você faz a mesma coisa, se for listradinha, da mesma forma, centraliza, né, marca o centro e emenda na parte maior do nosso corpo, da parte externa. Uni aqui as 2 partes, abri a costurinha aqui com ferro, agora eu vou colocar sobre a manta, passar com o ferro, e aí se você tiver a máquina com pontinho decorativo, você vai passar o pontinho decorativo sobre a costura. Se você não tiver, você pode fazer só a costurinha reta aqui, que nem eu fiz aqui sobre, né, sobre os quadradinhos. Ou também tem a opção de fazer assim na diagonal, daí fazer tipo uma tela C. Aí você marca e costura, faz a costurinha reta. Então, temos essas 3 opções. Outra, se você sabe fazer aquele quilt livre, à vontade, fazer a peça inteira quiltada
vai ficar maravilhoso. Ou se você também quiser fazer a peça inteira lisa e só com trabalho de quilting, fica a seu critério, tá? Então, aqui é só uma ideia que eu dei com os apliques. Então, eu vou fazer a minha costurinha decorativa e volto pra gente dar continuidade no projeto. Fiz a costurinha decorativa, agora vou vir aqui com a outra parte, que é a parte interna do corpo, né, da carteira. Vou colocar aqui sobre a manta, passo com o ferro para fixar. E agora aqui pelo lado direito, eu vou fazer essas marcações aqui. De que forma? Essa aqui, essa costurinha aqui vai ser essa primeira linha, tá? Então, eu posiciono aqui e vou fazer a marcação, essas outras 4 marcações. Elas têm a distância aqui de 1 centímetro. Então, eu vou fazer com a caneta que apaga, ou com o giz, ou com uma lapiseira bem de leve, tá? Então, faço essas marcaçõezinhas aqui e costuro daí sobre elas. Só essas primeiras aqui. Essas aqui a gente vai fazer depois, tá? Então, eu faço essas 5 costurinhas, começando aqui por essa aqui que já tá, que é a emenda, e depois as outras 4. Vou fazer essa etapa e volto para mostrar como ficou. Fiz as costurinhas, as 5 costurinhas, aqui por cima eu passei a mesma cor que eu tava utilizando pro ponto decorativo e aqui eu coloquei um fio que combinasse aqui com o meu fundo verde. E do lado de dentro, a gente tem que tomar o cuidado também para colocar um fio que não fique diferente, né? Então, aqui no caso, eu coloquei da cor do meu forro. O verde aqui teria ficado muito estranho, então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, feito essa parte, agora a gente reserva e vamos fazer o bolso porta-cartões. Agora, aqui para o bolso porta-cartões, eu vou estar demonstrando para vocês como a gente não precisa fazer esse molde, tá? Só seguir as medidas, que não tem erro, porque aqui a gente já cortou com os 20 centímetros. E aí, vamos começar a fazer a marcação aqui pelo lado do avesso. A gente já fixou a nossa entretela. Então, como eu fiz, aqui a medida era 77, como eu cortei com 79, eu posso deixar uma margenzinha aqui no início, para ele ir ficando bem retinho, tá? Ó, esquadrei aqui embaixo e vou passar um risco aqui do meu lado. Certo? Então, aqui a primeira medida, 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, vou esquadrar aqui a parte de baixo e aqui colocar o 10 sobre o risco que eu acabei de fazer. Risco com a lapiseira. Agora, a próxima medida é 21,5. Então, com a régua, vou vir aqui, deixar aqui embaixo bem retinho, e o 21,5 coloco aqui sobre o último risco que eu fiz. E passo o risco com a minha lapiseira. Aqui também. Então, só dou continuidade aqui ao meu traçado. A próxima medida é 8 centímetros. Então, eu venho aqui e posiciono. Sempre lembrando de esquadrar aqui a parte de baixo. 8 centímetros. O risco aqui, a linha de 8 centímetros sobre o último risco. E passo novamente aqui o risco com a minha lapiseira. O próximo, 9 centímetros. A mesma coisa, esquadro embaixo,
e o risco dos 9 centímetros sobre o último risco que eu fiz. A outra medida, novamente 8 centímetros. Então, risco. A próxima é 9 novamente. E a restante aqui, 11,5. Vou recortar esse excesso de tecido no início e aqui no final. E vou começar a fazer a dobração. Cortei aqui o excesso de tecido dos dois lados. Agora, a gente vai começar a dobrar. Esse processo você pode estar fazendo no ferro com o ferro já, tá? Então, eu começo aqui pela primeira medida, que era de 10 centímetros. Dobro e vinco bem aqui com o ferro. Agora, venho com essa outra parte e dobro aqui sobre esse risco. Também vincando bem. Na hora que faz a marcação com a lapiseira ou com o lápis, você já aperta bem, que daí ele já ajuda aqui a vincar. Então, aí agora tem a próxima costurinha, a gente traz aqui pra cima. A outra novamente. A próxima. Já vai apertando aqui com o ferro de passar, tá? E essa daqui por último. Feito isso, eu vou pra máquina e vou passar um pesponto aqui rente à minha borda. Jogo aqui pra trás, pesponto aqui, jogo pra trás e pesponto aqui. Aqui do outro lado também. Passo o pespontinho aqui rente à borda. Vou fazer essa etapa e já volto. Fiz o pesponto aqui em todas as partes. Agora, vou fazer a marcação para os porta-cartões. Então, eu começo aqui marcando o meu centro. Essa parte de cima aqui a gente não vai costurar, tá? Depois, quando eu for pra máquina, eu vou deixar ele assim. Então, aqui eu não preciso marcar. Vou fazer a marcação só aqui da segunda aqui pra baixo. Aqui você já pode, ó, sentir onde que termina aqui a última dobrinha, que o risco vai ser só até aqui, tá? Então, eu marco aqui o meu meio, metade de 20 é 10. Vou marcar aqui 2,9, porque cada espacinho vai ter 5,8. Então, a metade de 5,8 é 2,9. Então, eu vou marcar aqui para a esquerda, a partir aqui da marcação do centro, 2,9. E aqui para a direita também, 2,9, que daí vai dar 5,8. Daí, aqui para a minha direita também eu marco 5,8. Ó, aqui. 5,8. E aqui para a esquerda também. Lembrando de usar uma caneta que apaga com o calor do ferro. Vou pegar a minha régua e vou esquadrar aqui o primeiro risquinho. Deixo bem retinho aqui e na lateral. E vou passar o traçado até onde eu sinto que acaba a dobrinha do meu tecido. Ó. Aqui ele vai dar, deixa eu ver quantos centímetros.
9,5 cm a partir aqui dessa borda, tá? Mas se quiser fazer um pouquinho mais, até aqui assim, até uns 10 centímetros, tranquilo, tá? Agora eu pego aqui a minha segunda marcação. A do meio não, tá, gente? Essa aqui a gente não costura. Peguei essa daqui que eu risquei pra direita, agora vou riscar aqui essa aqui que eu fiz pra esquerda. Esquadro certinho. E passo aqui o meu traçadinho. Nessa outra marcação, a mesma coisa. E aqui no outro lado também. Aí, agora eu vou pra máquina pra mostrar pra vocês como que eu faço essa costurinha, tá? Então, aqui eu vou erguer essa parte aqui, né, pra não costurar junto. E vou iniciar a minha costura dessa forma, aqui por baixo. Porque eu vou costurar até aqui, depois eu vou virar e arrematar aqui embaixo. Feito aqui as costurinhas, você pode passar com ferro para sair a marcação. Agora, a gente vai fazer o seguinte, você vai esquadrar aqui a parte superior. A partir dessa última costurinha aqui, a gente vai marcar meio centímetro. Então, esquadra ali a parte de cima, aqui embaixo também tem que estar certinho, tá? E aí, a gente passa um traçado aqui com a caneta. Deste lado, e aqui no outro lado a mesma coisa. Também esquadra lá em cima, aqui embaixo tem que estar retinho, meio centímetro a partir dessa última costurinha. E passo o risco. Essa medida de um risco até o outro tem que dar 18,5. Ó, aqui o meu tá bem certinho, 18,5. Eu vou para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança sobre esse risco, nos dois lados. E depois vou recortar bem rente a essa costura. Então, fiz a costurinha aqui nas duas laterais e recortei aqui, ó, bem rente à costura, dos dois lados. Agora, eu vou pegar aquela parte que a gente havia reservado, que já tá pronta, né, que é o corpo da nossa carteira, e vou marcar aqui o meio com um alfinete. Então, aqui a gente tinha 20 centímetros, a metade é 10 centímetros. Então, coloco aqui o alfinete. Posso introduzir ele bem aqui e vou virar a minha peça. Esse alfinete a gente vai trazer aqui pra baixo, tá? Ó, pra ficar bem retinho. Poderia medir aqui por trás? Poderia. Porém, eu gosto sempre de medir certinho aqui esse quadradinho central.
Então, aqui, ó, o meu... Aqui deu 3 centímetros, então a metade é 1,5, certo? Aqui. Então, eu gosto de ir pelo centro da minha frente, da parte externa, do que medir aqui pela parte interna, porque às vezes pode ficar torto. Então, eu faço isso, e daí puxo aqui meu alfinete, deixo ele bem retinho, e daí faço a marcação aqui na segunda linha, tá? Ó, aqui, faço a marcaçãozinha do centro. Nessa parte aqui, a gente também vai marcar o meio. Então, 18,5, metade de 18,5 é 9,25. Ó, 9,25 para um lado e para o outro. E vou posicionar esse bolsinho não na primeira linha, aqui na segunda linha, a gente posiciona bem certinho, deixa bem retinho ele aqui em cima da linha, da segunda linha. E bem centralizado. Aí, o que que eu vou fazer? Vou prender aqui com um grampinho, com 2 grampinhos aqui do lado. E pelo lado aqui de fora, a gente vai fazer a marcação. De que forma? Eu posso vir direto aqui com o molde e posicionar aqui a última linha e fazer a marcaçãozinha aqui, ou posso vir com a minha régua. Eu sempre prefiro com a régua, tá? Desse risco aqui até o primeiro aqui, eu tenho 9,5 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a partir dessa costurinha aqui, eu marco 9,5 centímetros. Com a caneta que apaga, ou com o lápis bem de leve também funciona. Dependendo da cor do tecido, né, e do fio. Com tecido muito claro vai ficar estranho. Aí, aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui na parte de cima, de 1 em 1 centímetro, tá? Risco aqui com a minha caneta, até formar as 5 costurinhas, né, que eu vou fazer. Então, eu faço 5 riscos, então, 9,5 centímetros a partir da última costura, faço o primeiro. E depois eu faço mais 4 risquinhos com a distância de 1 centímetro. Fiz as costurinhas aqui, e aí o bolsinho ficou preso aqui no centro, né? Um bolsinho porta-cartões. Aproveitei também e passei uma costurinha aqui, bem rente à borda, nas duas laterais, para segurar esse bolsinho. Agora, eu venho aqui pelo lado direito, vou centralizar aqui o meu molde. Essa primeira linha a gente coloca nessa primeira costurinha aqui, onde começa os quadradinhos, e risco aqui em volta. A parte de baixo ainda não precisa riscar. Então, o que que eu vou fazer? A parte de baixo aqui, ó, a partir dessa última costura, são 10,5 centímetros. Então, aqui, ó, você pode ver que dá 1,5 centímetro a partir desse bolsinho. Então, eu venho aqui pelo lado de dentro, pra ficar bem retinho, eu pego aqui pelo lado de dentro. Porque aqui a gente vai recortar depois e não costurar, tá? Então, a gente deixa aqui certinho. Aí, eu venho aqui pelo lado direito e vou passar uma costura, deixando essa abertura aqui, 3 quadradinhos. Uma abertura de aproximadamente 9 centímetros. Então, eu começo costurando aqui e vou até aqui o final. Aquela costurinha que a gente prendeu o bolso, fica bem certinho aqui onde deu a marcação do meu molde. Então, comecei aqui, costurei até lá, até aqui embaixo, né?
E aqui também, começo aqui e vou até aqui. Fiz a costurinha aqui nas duas laterais, deixando a abertura aqui embaixo. E já refilei aqui rente a costura. Agora, a gente vai posicionar o nosso botão, tá? A parte macho, que é essa parte mais fininha do meu botão, tá? Então, de que forma? A gente pega o nosso molde. Tem a marcação aqui no centro, né? Então, a gente vai furar esse molde, tá? Então, posiciono ele aqui. E furo aqui o meu quadradinho. Meço aqui pra ver se ficou certinho. Ó, aqui também é 3 centímetros. 1,5. Vai por aqui. Ponto 25 aqui. 9,25 desse outro lado. Tá bem centralizado. Passo o alfinete aqui pro outro lado. Coloco essa argolinha de metal. Faço a marcação. Posso tirar agora o alfinete, né? Aqui eu gosto também de dar uma medida aqui pra ver se ficou certinho. 9 centímetros. E aqui... Então, a gente vai puxar só essa parte aqui interna e vai fazer o cortezinho. Aí, com um pedaço de entretela, a gente vai cortar e vai fazer um reforço. Ó, pode dobrar 2 vezes. E se você quiser ainda passar com o ferro aqui pra ficar mais firme, você pode, tá? Ó, daí dobra em 4. A gente fura também. Faz o furinho e daí introduz aqui a parte macho do botão. Passa aqui, passa o reforço aqui que a gente fez de entretela. E depois a gente põe a argolinha de metal. E aí abre pra fora essas 2 orelhinhas. Eu vou fazer ali no ferro, passar um pouquinho a entretela pra fixar bem e ficar reforçado, tá? Aí depois de colocar do botãozinho, aí você vai pra máquina e passa aqui a costurinha pra fechar essa abertura. E daí também pode recortar rente à borda. Preguei aqui o botão, passei uma costurinha aqui pra finalizar aqui, pra fechar a parte de baixo, refilei aqui rente à borda. E aí, se você quiser, você também pode passar a costurinha aqui sobre as emendas, tá? Só tomando cuidado aqui no centro, você sente bem pra ver se não tá passando o botão. Senão, você deixa essas 2 aqui sem passar a costurinha, daí faz a costurinha só nessas 2. Eu gosto porque daí ele fica mais reforçadinho a aba. Daí, se você quiser, também pode passar a costura nessas aqui também, tá? Fica a seu critério. Agora, a gente vai recortar essa parte aqui, que a gente tinha riscado. E vamos fazer a marcação do nosso botão. Dobro aqui ao meio. Esse bolsinho aqui, ó,
ele vai encontrar com essa parte aqui, tá? Com essa outra, onde começa o porta-cartões. Então, dobra bem certinho aqui. Olha, se tá batendo bem certinho, né? No caso aqui embaixo, é na linha do meio que ela vai se dobrar. Agora, a gente vem com a nossa aba. E aqui em cima, você pode, ó, deixa assim. Ou você aperta aqui pra fazer a marcação aonde tá o meu botão, ou vem aqui com o molde, né? Aqui é 3 centímetros a partir da costura, dessa última costurinha. Pode vir aqui e marcar 3 centímetros, tá? Que é bem ali onde que eu fiz a marcação. Então, aí eu vou colocar a parte fêmea do meu botão, que é essa parte mais larguinha. Marco aqui, como eu fiz na outra parte. Corto também, tomando cuidado para cortar só essa parte externa e a manta. Se quiser colocar um reforcinho dentro também pode. E daí você introduz aqui essa parte, daí coloca as orelhinhas aqui por dentro, né? Desculpa, a argolinha aqui por dentro e abre as orelhinhas pro lado de fora. Aí depois você vai na máquina e passa aqui uma costurinha para fechar essa abertura. Coloquei aqui a outra parte do meu botão de imã. Costurei aqui a parte que eu tinha deixado aberta pra gente pôr o botão, né? Que é a parte de baixo. Passei uma costurinha de segurança. Então, essa parte da nossa carteira tá pronta, que é o corpo da carteira. Agora, eu vou pra máquina e vou mostrar como a gente faz o bolsinho com o zíper e a lateral sanfonada.